dia. Gente, gravando. Boa noite, meus queridos. Rose, boa Boa noite. noite. Cláudio, meu amigo, boa noite. Karen, maravilhosa. Eu tô aqui cheia dos fake news. Ai, Senhor. Meus amores, boa noite. Quero apresentar para vocês a Maria José. E para não ficar nessa do fake news, eu quero corrigir a idade dela, gente. Ela tem 64 anos. E eu tô aqui, né? Gente, quando eu atuava lá no Hospital Geral de Pedreira, eu sempre tive muito respeito por todas as pessoas mais velhas do que eu. É um ano mais velho do que eu. Eu tenho um respeito assim extraordinário por todo, não que eu não tenha, né, por pessoas com idade inferiores à minha, mas é algo meu. E isso veio muito do meu pai, né, de respeitar pessoas mais velhas, liderança. Gente, eu tenho tanto carinho por pessoas mais velhas e eu sempre acredito que eu posso aprender com essas pessoas. Então, quando eu fui para o noturno, a galera me via assim, né? Nossa, Patrícia, você está sempre sorrindo e tal, enfim. Eu falava, gente, vocês que trabalham à noite, vocês têm tanto poder aqui, vocês têm tantas histórias, tantas pessoas do noturno que estão ali há mais de 20 anos, 25 anos, 10 anos. Caracas, isso é grandioso demais. E essa conexão entre os profissionais, gente, pelo amor de Deus, é isso que a gente carrega para as nossas vidas. E às vezes, infelizmente, a falta de empatia é tanto, mas quando a gente sai do hospital, o que prevalece? São os laços, são as amizades. Cláudio, trabalhamos juntos. Depois vai entrar uma galera aqui que eu vou falar, ó, trabalhamos juntos 10 anos. O Cláudio, acho que a gente trabalhou juntos, acho que mais de 3 anos ou 5 por aí. Então, olha que gostoso estar aqui neste momento, conectada a ele. E essas pessoas que estão aqui hoje, eu sou extremamente grata, porque foram as pessoas que me reconheceram, confiaram em mim primeiramente do que na Como Sol. A Como Sol ali, ó, sementinha no meu coração. Eu tentando colocar a semente da Como Sol em outras pessoas. E graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de ter tido um elo de confiança lá atrás para eles disserem, né, sim. E esse sim, né, esse sim para mim, na verdade, foi um sim para eles. Mas eu sou extremamente grata porque eu não faço nada sozinha. E se não fosse o sim deles, hoje eu não estaria aqui. Então, eu sou muito grata às velhas amizades, às novas amizades. Foi o que eu falei lá no vídeo, né? Amor à primeira vista, a Maria José. Sou muito grata, principalmente aí, Deus é fundamental na minha vida, nas nossas vidas, por conectar pessoas, momentos, ferramentas, oportunidades, enfim. É muita coisa boa quando a gente está com a energia alta, quando a gente está com a energia positiva, quando a gente está pedindo com a intenção mais maravilhosa do mundo, às vezes a gente pede coisas que nem vai fazer sentido para as nossas vidas, a gente pede de uma forma que não cria mesmo ali, talvez, uma conexão ou uma energia que volte isso para a gente de uma forma poderosa que vai ter interferência nas nossas vidas. Às vezes nem vai ter, a gente fala, né? Meu Deus, por que será que eu pedi tanto e não aconteceu? Graças a Deus, Deus está se importando com as coisas que vai fazer diferença na sua vida, com as pessoas que vão fazer diferença na vida nas nossas vidas, né? Então, Má, muito obrigada pela oportunidade da nossa conexão, assim como a Karen também, que é uma amizade nova. Rose, deixa eu ver você, Rose. Rose é um rostinho novo, né? Seja muito bem-vinda, meu amor. Que a amizade que a gente está construindo aqui se perpetue, viu? Conte com a gente, tá? Cláudio, velha amizade, coisa boa, né? Mas é isso. Quero apresentar a Maria José para vocês. Deixa eu só colocar aqui na galeria, meus amores. Maravilha, perfeito. Então, vou apresentar aí a Maria José para você, esse ser de luz, né? Que eu conheci aí na semana passada, foi amor à primeira vista. Maria José é enfermeira de graduação, tem 64 anos, atua no mundo empreendedor há 25. Eu tentei ficar assim, eu fiquei assim, né? Como é que ela empreende há tanto tempo, gente? Como assim? O Corém, Cofem liberou agora, e a mulher já desenrolada no mundo? Que bênção, Má, que bênção. A gente tem muito que aprender com você, né? Certamente você teve muitas oportunidades no meio pelo qual você se posicionou, porque o mundo empreendedor é sobre isso, né? A gente se posicionar em algo que vai gerar transformação, tanto para o próximo quanto para nós mesmos. Então, parabéns, minha amiga, por você ter se posicionado
como essa profissional incrível, como vem se colocando aí entre equipe multiprofissional, sendo aberta, sendo flexível, ensinando outros profissionais, ainda mais agora, né, fazendo ali uma nova mentoria para poder expandir o leque de oportunidades, quanto para você, quanto para as pessoas abençoadas que vão receber aí os seus ensinamentos. Gente, quantos enfermeiros ou quantos médicos vocês conhecem que têm ali um know-how, alguma expertise em incontinência urinária, fecal? Quantos de você? Eu não conheço. Eu conheci um médico urologista no Hospital Geral de Pedreira. Nenhum mais. E enfermeira não conheço nenhuma, porque as enfermeiras, quando fazem ali a estomaterapia, geralmente, né, vão ali para feridas e tá tudo bem, viu, gente? Pelo amor de Deus. E aí, esses dias, conversando com a Flávia, vou até falar, amiga, entra, pelo amor de Deus. Ela até comentou comigo, eu falei, amiga, isso é uma área que requer profissionais para poder, de fato, a gente, além de explorar, contribuir na vida de muitas pessoas. Quando a Maria falou para mim que entre 5 mulheres, 4 têm incontinências, eu fiquei assim chocada. Maria, depois eu ainda quero contar contigo por conta da minha filha, que eu não falei isso para você. Ela tem 4 aninhos e ela tem muitos escapes. E aí, né, conversando com o médico, pediatra, ele prescreveu uma medicação, um calmante para ela. Me deu uma vontade de xingar, né? Mas aí a gente respira fundo, né? Por que não me indicou uma Maria? Por que não me indicou um Uro? Sabe? Então precisa desse acolhimento. Nós precisamos desse acolhimento. Nós da área da saúde, mesmo a gente tendo ali um mínimo de conhecimento em áreas que a gente não tem conhecimento, né? Essa é a realidade. A gente não tem pessoas para poder indicar. O que a gente vai buscar? Certamente, né? Em estudos científicos ou Google, que é mais fácil, né? Mas aí eu convido a minha amiga nova aqui para poder falar sobre esse tema para vocês e certamente como ganhar dinheiro aí nessa área. Má, vem para cá, meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, 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 oi. Patrícia, pode sair do escurinho aí que eu estou te vendo, tá? É. Bom, gente, vamos lá. É, Ah, apareceu. O que... Olha, Paty Simão, que linda! Ai, meu Deus! Gente, eu vou ter que falar. Não, pera, eu vou ter que interromper essa aula aqui. Gente, a Patrícia Simão, ela foi minha supervisora. Ela quem me deu a oportunidade da minha segunda experiência como enfermeira, mas a primeira experiência no âmbito hospitalar como enfermeira. Foi ela quem me disse um sim, e eu falei para ela. Eu não sei se ela vai lembrar. Eu falei na entrevista para ela: eu nunca vou parar de estudar. Não sei se você vai lembrar, Pati, mas isso foi uma promessa que eu falei para você no dia da entrevista. Eu nunca vou parar de estudar, eu sempre vou me atualizar, fazer pós. Meu Deus, gente, olha só, gratidão! Que legal, seja muito bem-vinda, Pati. Muito Obrigada, bom. gente. Mundo pequeno, né? Eu sou Pois residente da Maria é, José. que Eu legal. sou Ai, R1 da Maria José. muito bom, Pati. Muito bom te rever, querida. Seja bem-vinda. Que legal. Obrigada. Ai, passar o bastão para a turma. Bom, vamos lá. Gente, a Patrícia já começou com fake news, né? Porque ela falou para todo mundo, ficou o dia todo falando que eu tinha 65 anos. Isso é uma falta de consideração para com a minha pessoa. Eu fiquei muito indignada, mas eu vim, né? Ai, Mas Deus. isso é falso, isso é fake news e eu tenho só 64. Ainda falta alguns meses para eu fazer 65. Exatamente. Quero roubar toda a sua energia de 64 anos. Hoje em dia está na moda falar que o enfermeiro tem que empreender, que o enfermeiro é um profissional liberal, que o enfermeiro tem autonomia. Gente, o enfermeiro sempre teve autonomia, o enfermeiro sempre pôde empreender.
é que, infelizmente, nós desconhecemos a nossa legislação. Mas desde 86, quando foi promulgado o exercício da enfermagem, foi definido que ele era um profissional liberal e autônomo. Se ele é um profissional liberal e autônomo, ele pode empreender. Só que as nossas, assim, eu nunca dei aula em faculdade, já fui convidada para dar aula em várias, e não vou, porque eu não tenho a menor paciência com os programas, porque eu acho que eles não preparam o enfermeiro para ser um profissional liberal, para ser um profissional autônomo. Ele prepara o enfermeiro para trabalhar em hospital. Não que eu seja contra, eu trabalhei em hospital 20 anos da minha vida. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que trabalhar em hospital, e eu sou muito grata ao tempo que eu fiquei no hospital, porque eu acho que foi o hospital que me forjou para ser o que eu sou hoje. Eu concordo com a Patrícia, eu nunca parei de estudar, e nunca vou parar de estudar. Sempre que tem alguma coisa relacionada à enfermagem, alguma coisa relacionada à continência urinária ou fecal, eu vou atrás, eu estou lendo, eu quero saber, eu sou curiosa. Eu acompanho o Corém, eu acompanho o COFEM para eu ver as legislações, mas em relação ao consultório não mudou muita coisa. Apesar de nós podermos empreender desde 86, quando foi promulgado o exercício, né, da enfermagem, somente em 98 foi que o COFEM realmente deliberou e organizou a questão do enfermeiro empreendedor, do consultório de enfermagem, da assistência a domicílio e tudo mais. Em 99, ele só deu uma melhoradinha, né? Porque aí liberou, só acrescentou algumas coisinhas, melhorou. Mas como que eu comecei? Eu fiz o técnico de enfermagem. Eu tinha 17 anos, quando eu estava no último ano do técnico, quando a gente tem a disciplina de obstetrícia. E eu sempre fui curiosa, eu sempre li, gente. Eu leio tudo que passa pela minha frente, mas eu sempre gostei de ler jornal. Agora que eu não leio mais jornal. Mas desde novinha eu leio jornal. E eu tinha lido no jornal que um médico, um ginecologista, de Varginha, onde eu fiz o técnico de enfermagem, ele tinha uma enfermeira que ficava no consultório treinando as mães para ganhar bebê. Então, ele acabou ficando famoso, porque ele tinha essa enfermeira. Mas eu não sabia nem o nome da enfermeira. Aí, depois, saiu uma matéria no jornal, na Gazeta de Varginha, falando, né, do doutor Tupi Tavares e Berenice Tupi Tavares, mas não falava que ela era enfermeira. Então, eu achei que ela era uma médica que trabalhava com ele, porque eu tinha uma prima que estava grávida, que ia fazer pré-natal com ele. Aí eu falei para ela, eu achei que não sei o quê, o consultório do doutor Obi, passei para ela o telefone, tudo mais, passou. Aí, menina, ela não foi nele, ela foi outro médico e pronto, morreu o assunto. Quando eu estava no terceiro ano do técnico, vai uma enfermeira dar aula para mim de obstetrícia. Quem era a enfermeira? Berenice Tupi Tavares. Aí que eu descobri que ela trabalhava em consultório. Eu falei, gente, é isso que eu quero ser. Eu vou fazer obstetrícia e eu vou ser enfermeira de consultório. Eu sempre quis ser enfermeira. Eu nunca quis ser médica, eu sempre quis ser enfermeira. Porque eu achava que usar branco, sabe, o uniforme branco do enfermeiro, eu achava lindo. Aí terminei o técnico, tudo, fui fazer enfermagem. Aí, quando chegou no estágio de obstetrícia, eu detestei obstetrícia. Eu falei, gente, acabou meu sonho de ser nurse em consultório, sem chance. Não gostei de obstetrícia de jeito nenhum. Gostei de um monte de outras especialidades, menos da obstetrícia. Aí formei tudo, fiquei trabalhando, trabalhei com oncologia pediátrica, trabalhei em UTI pediátrica, a maior parte da minha vida eu trabalhei em UTI. Aí depois eu fiz a faculdade de Itajubá, né, a faculdade Venceslau Braz, que é uma excelente faculdade, diga-se de passagem,
Aí, enquanto eu estava na faculdade, tinha um grupo que fazia curativo na vizinhança, nas fazendas, nos sítios, das mulheres que tinham pernas com... como é que chama a ferida que dá na perna? Até esqueci. Úlcera nas pernas, tudo mais. Tanto varicosa como as úlceras venosas e tudo mais. Aí eu entrei para esse grupo na faculdade. Andava 2, 3 quilômetros a pé para a gente fazer curativo. A gente raspava uma mão papaya para fazer o curativo, pois não é que melhorava as pernas das mulheres, aquelas feridas de 8, 12 anos, a gente fechava em 6 meses, 7 meses. O mais importante para nós não era raspar uma mão papaya, era a técnica que a gente fazia o enfaixamento da perna, que a gente enfaixava desde lá do pé até lá no joelho. E aquilo a gente tirava foto dos nossos enfaixamentos, que eram um mais bonito que o outro. Aí depois eu saí de lá e fiz o concurso do Hospital São Paulo, passei e vim trabalhar no Hospital São Paulo. Quando eu vim trabalhar no Hospital São Paulo, foi quando estava começando o boom da estomaterapia. Eu falei, vou fazer estomaterapia. Aí, no Hospital São Paulo, montou-se o grupo de curativo, que era o GETRAF, a Leila coordenava o grupo de curativo, a maioria conhece a Leila Blandes, e fiquei super amiga da Leila no Hospital São Paulo. Eu trabalhava no UTI do 6º andar, a Leila ia avaliar as feridas na UTI do 6º andar. Aí eu comecei a participar do grupo de curativo, fiquei uns 3, 4 anos no grupo de curativo. Aí eu assumi todas as UTIs, eu que avaliava ferida de todas as UTIs. E estudando feridas, tudo mais, mas não era aquilo que eu queria. Chegou em 2000, a enfermeira da urologia pediátrica teve um câncer de mama e precisou se afastar. Aí, quando ela teve o câncer de mama e precisou se afastar, eles precisavam de alguém para treinar 2 crianças, um menino e uma menina, para fazer cateterismo intermitente limpo. Aí os residentes me pediram. Eu falei, gente, eu não sei. Eu nunca treinei uma criança para fazer cateterismo intermitente limpo. Mas você trabalhou no centro cirúrgico muitos anos, você passava sonda em todo mundo lá, em criança e adulto e tudo mais, que eu sei que quando os anestesistas tinham problema, eles te chamavam para passar. Falei, não, gente, eu passo realmente sonda em todo mundo, mas eu nunca treinei criança, eu tenho que pedir ajuda. E tinha uma enfermeira na Escola Paulista de enfermagem que era responsável pela área da urologia. Aí eu falei, eu vou pedir para a Maria Alice, e a Maria Alice tinha um consultório de enfermagem. Ela fazia reabilitação em mulheres incontinentes. Aí eu pedi para a Maria Alice, pode marcar que eu vou te ajudar. Aí ela foi, nós marcamos, ela faltou pegar na minha mão. Ela me ensinou eu treinar as 2 crianças. Aí eu treinei as 2 crianças, o menino e a menina, marquei retorno para eles, tudo mais. A partir desse dia eu não parei mais e eu fiquei completamente apaixonada por aquilo. Aí eu continuei como voluntária no ambulatório de urologia pediátrica por 2 anos. E eu tinha 2 empregos, como a maioria dos enfermeiros, eu trabalhava no Hospital São Paulo. Eu trabalhava no Hospital São Paulo e trabalhava no Hospital Cruz Azul, que eu acho um hospital excelente para se trabalhar. Ele é muito organizado. Aí, o que eu fiz? Só que a demanda estava muito alta, eu não estava dando conta. Aí, o chefe da urologia pediátrica, na época, era o doutor Macedo, no ano 2000. Ele pediu para a diretoria de enfermagem que tinha que ter um enfermeiro fixo, e eles queriam que eu fosse para lá. Porque lá tinha muito, mas tinha muita gente. Urostomia, nefrostomia, sabe? Tinha muito paciente. O Hospital São Paulo é um hospital público que recebe paciente de todo lugar. Aí eu fui definitivo para a urologia pediátrica.
Aí eu montei uma salinha para mim, gente, eu te juro, a salinha era tipo 2 por 3, assim, cabia uma maca, uma mesinha pequenininha, só 2 cadeiras, né? Uma cadeira para mim, a outra cadeira ou para a mãe ou para alguém da família. A criança eu colocava sentada na maca, eu ficava lá. Aí eu mandei colocar umas prateleirinhas e coloquei um monte de enfeitinhas, coisas para as crianças nas prateleirinhas, porque gente, eu estava me realizando. Vocês não têm noção quanto aquilo estava me fazendo feliz. E a partir daí eu comecei atendimento em consultório. Aí eu comecei a desenvolver todos os processos, não tinha nenhum papel, não tinha nada, não tinha documentação das crianças que tinham sido treinadas anteriormente, não tinha nada. A enfermeira fazia, mas não registrava absolutamente nada. E eu sempre fui muito apaixonada pela sistematização da assistência de enfermagem, sempre achei que isso era uma ferramenta que realmente nos promovia. Então, eu comecei a sistematizar tudo, comecei a criar os processos, criar os impressos para entregar para as mães, e fui desenvolvendo tudo, só sei que eu montei um cantinho assim que ficou um sonho. Bom, e como todo hospital público, que depende de política e tudo mais, desestruturou totalmente a urologia. O professor Macedo saiu. Bom, aí nesse inteirinho, a gente recebia pacientes do Brasil inteiro para operar bexiga neurogênica, essas coisas. E essas crianças chegavam, operavam, ficavam no Hospital São Paulo, saía, gente, cada uma ia para um canto. Quando voltava no ambulatório, tinha perdido a sonda, estava tudo infectado, ferida, era um desastre. Aí surgiu a ideia de montar, aí foi montado o Núcleo de Urologia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina. E nós, enfermeiros, montamos a Sociedade de Enfermagem, a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Urologia, a SOBEU. Aí nós fomos, a Lúcia, eu, a Sandra, nós montamos a sociedade, convidamos alguns enfermeiros da USP, do Sírio, que tinham departamentos, tinha uma enfermeira do Einstein, que tinham departamentos de urologia bem solidificados, que tinha unidade de internação de urologia, montamos a sociedade. Aí, com a sociedade, gente, nós montamos o Congresso Brasileiro de Urologia em Brasília, junto com o Congresso Brasileiro de Enfermagem e Urologia em Brasília, que deu mais de 100 pessoas, junto com o Congresso Brasileiro de Enfermagem. Montamos o Congresso Paulista de Urologia, junto com o Congresso de Enfermagem e Urologia, junto com o Congresso Paulista de Urologia. Então, nós fizemos bastante atividades. Certo? Fizemos palestras, saímos e tudo mais. Aí passamos a diretoria para uma outra equipe, essa equipe deixou a sociedade morrer. Morreu a Sociedade Brasileira de Urologia, de Enfermagem e Urologia. E a maior dificuldade que a gente tinha é que os enfermeiros que trabalhavam em urologia eram enfermeiros avulsos. Não tinha enfermeiro que trabalhava só com isso. E eu continuei tocando meu serviço. Então, dentro da sociedade, a gente, no Hospital São Paulo, tinha um ambulatório de incontinência urinária e fecal de adultos, de pós-operatório de prostatectomia, tinha trabalhos sendo desenvolvidos e tudo mais. Então, assim, eu acabei trabalhando com a incontinência urinária e fecal de uma forma geral no Hospital São Paulo. Aí, depois chegou em 2003, mas continuei atendendo as crianças da urologia pediátrica. Aí começou, vinha uma criança da nefro, depois vinha uma criança da cirurgia pediátrica. Ah, Maria José, você pode atender essa criancinha da gastro? Então, assim, porque no hospital escola todo mundo se comunica, aí eu começava, cada dia eu atendia de um lugar. E fui aumentando, aumentando, que chegou num ponto que eu passei a ser a enfermeira da incontinência urinária e fecal do Hospital São Paulo. Então, eu atendia todas as disciplinas pediátricas. Aí eu tinha uma sala minha que era independente das especialidades médicas, certo? Então, todas as outras especialidades, né, a urologia pediátrica, a cirurgia pediátrica, a gastropediatria, a nefropediatria, todos me mandavam os pacientes. E nós passamos a ser polo de referência, a gente recebia estagiários de cursos de estomaterapia, recebíamos visitantes, enfermeiros que vinham de outros estados para
conhecer, ver como é que funcionava. Enfermeiros de outros países vieram conhecer, ver como é que funcionava o nosso serviço. Era um serviço realmente fantástico. Aí eu descobri, com isso eu descobri o Drive, então eu digitalizei todo o processo. Inclusive, no Hospital São Paulo, o prontuário eletrônico da incontinência urinária e fecal é completo, porque eu deixei tudo digitalizado. E, infelizmente, está lá abandonado, porque não tem outra enfermeira. Já treinei duas e não dá certo, e não está sem enfermeira para incontinência urinária e fecal no Hospital São Paulo. Não tem mais enfermeira lá, que é um hospital escola. E junto com tudo isso, em 2000 foi feito, aí resolvemos criar, o professor Macedo resolveu criar o CACAU, que era o Centro de Apoio à Criança com Anomalia Urológica, que é uma OCIP, que é uma casa de apoio que atende criança. Então, essas crianças que vinham para operar ficavam todas lá no CACAU, porque se fosse para casa de alguém, voltava com a cirurgia destruída. E para ter uma casa de apoio que recebe esse tipo de paciente e tudo mais, tinha que ter um enfermeiro como responsável técnico. Então, eu sou a responsável técnica pelo Cacau, como voluntária, e as minhas sextas-feiras, manhãs de sexta-feira, são dedicadas exclusivamente ao Cacau até hoje. Eu treino cateterismo, eu treino irrigação transanal, eu faço os estudos urodinâmicos junto com os fellows, e tem uma fisioterapeuta que atende as disfunções miccionais, enurese e disfunção, porque aí eu não daria conta de tudo. Bom, e depois, em 2003, o professor Macedo me convidou para atender os pacientes do consultório dele. Mas ele queria contratar uma enfermeira e eu não quis ser contratada, porque eu não queria perder a minha liberdade. Eu falei, não, como contrato eu não quero, eu vou como prestação de serviço. Porque eu já tinha ideia de ter o meu consultório. Aí eu fui trabalhar com ele, assim, todas as vezes que ele precisava, ele me avisava, o secretário me avisava, eu ia lá e treinava os pacientes dele. Comecei só treinando cateterismo, no consultório dele. Aí depois ele começou a ter problema, porque ele opera muita hipospádia, muita ampliação vesical, essas coisas, e tem problema de criança perder sonda e coisa parecida. Aí ele me convidou para prestar serviço para as crianças que fazem a cirurgia dele. Então, ele faz a cirurgia, depois, mais tarde, igual hoje. Hoje teve duas cirurgias, uma hipospádia e um refluxo vésico-ureteral no Einstein. Aí, depois do almoço, eu saí, fui lá, passei visita nas duas crianças, orientei as mães como é que vão cuidar, como é que vai trocar a fralda, como que a sonda tem que ficar da criança que fez refluxo, que está com sonda vesical de demora, quais cuidados que a família vai ter que ter com a sonda, por que que é importante a sonda ficar fixada, tudo direitinho. Então, eu vou fazer essa orientação pós-operatória. Essas crianças vão de alta amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou no hospital, eu entrego a receita já com o horário que é para tomar o medicamento e faço as orientações para os cuidados domiciliares. Mas esse ano é meu último ano com o professor Macedo. Eu já o avisei que vou parar, que eu tenho agora outros projetos. E quanto ao meu consultório, aí o que que acontece? Tinha muitos médicos que queriam me mandar pacientes, mas eu não tinha um consultório físico. Aí uma amiga me convidou para fazer cowork. Aí eu comecei como cowork, entendeu? Eu alugava a sala por período pré-estabelecido, porque aí as vantagens do cowork, gente, eu nunca tive que me preocupar com legislação, porque se você não tem o espaço físico e você pode atender em cowork, a única coisa que você precisa legalmente é de seu Corém atualizado e seu CPF para fazer o recibo. Então, eu comecei ali para baixo do Hospital São Paulo, depois eu mudei, né, de prédio. Hoje o meu consultório fica ali perto do Shopping Santa Cruz. Eu atendo bastante, graças a Deus. E é isso.
Aí, quando eu parei de trabalhar no Hospital São Paulo definitivamente, aí eu fiquei realmente só com o meu consultório prestando assistência para os pacientes do professor Macedo. E com isso nunca fiz marketing, nunca fiz absolutamente nada. Só as pessoas que me conhecem que vão encaminhando os pacientes. E tenho, graças a Deus, tem bastante pacientes. Agora, imagina se você faz a coisa direitinho. É uma área, gente, incontinência urinária e fecal é uma área que está totalmente desesperada por profissionais. Hoje saiu uma matéria no Estadão falando sobre o envelhecimento da população. Quase 20% da população brasileira tem mais de 60 anos. Se considerarmos que 4 entre 5 mulheres têm incontinência fecal, a incontinência urinária nessa idade, olha o público que a gente está perdendo, porque não tem enfermeiro para atender. Infelizmente, o curso de estomaterapia, eu acho o curso fantástico. E eu acho a estomaterapia assim, pioneira, abriu as portas para o empreendedorismo na enfermagem. Eu acho que a enfermagem obstétrica e a estomaterapia foram os primeiros que abriram as portas para o empreendedorismo. Eu acho que tem assim todos os seus méritos, mas infelizmente a parte de incontinência urinária e fecal, ela assim não é tão valorizada na especialização quanto eu gostaria que fosse. E não é fácil trabalhar com incontinência urinária e fecal também. É muito mais fácil você aprender a cuidar de ferida do que aprender a trabalhar com incontinência urinária e fecal. Porque é complexo, a demanda é alta e você tem que entender de anatomia, fisiologia, do sistema urinário, do sistema digestivo, e as doenças são muitas. Tem muitas doenças que levam o paciente a ter incontinência urinária e fecal. Gente, pode perguntar, pode interromper, pode falar. Alguém quer trazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Flavinha já abriu a câmera, ótimo. Tudo bem, Flá? O microfone está Má, desligado. Oi, agora acho que está para me ouvir, né? Maravilhosa, sim. Maria José, você caiu do céu na minha vida. Eu fiz Como estoma assim? na USP, me formando agora na primeira turma da USP, que abriu em 2022, 2021, na verdade, e finalizou em 2022. E olha, eu me apaixonei por incontinência, assim, de cara. E assim, eu tive muito pouca referência, porque foi difícil para eles conseguirem professor para gente. E o campo de estágio, assim, foi maravilhoso, que eu fiz no ICESP, então, assim, eu tive trocar sonda, nefrostomia, nossa, meu Deus do céu, foi o primeiro contato que eu tive, assim, com a Rita Bandeira, não sei se você conhece, que ali no ICESP ela é pioneira ali, né, na turma da USP ali. Ah, E eu eu conheço. tava nessa minha dúvida, mulher, eu falei, meu, eu vou pro campo do curativo, das lesões, porque, sei lá, tá difícil de encontrar alguém de referência de uro aí, né? E a tua aí cai no céu. Maravilhosa. E é verdade, gente. Eu dei aula no curso de estomaterapia da USP quando era da Vera ainda. Gente, eu não sou estomaterapeuta. Eu não fiz nenhuma especialização. Eu não fiz mestrado, não fiz doutorado. O doutor Macedo, ele quer me matar, porque eu fiz os créditos por doutorado e larguei mão. Por quê? Porque, assim, eu sempre gostei. Olha, eu já fui convidada para dar aula num monte de faculdade, eu nunca quis. Eu dei aula de estomaterapia, na estomaterapia da USP, em várias turmas, dei uns 4 ou 5 anos seguidos. Eu nunca fui convidada para dar a aula. Quem era convidado era o professor Macedo, ele me mandava no lugar. Então, assim, eu não concordo com esse monte de médico dando aula para os enfermeiros. Tem enfermeiro competente no mercado e o pessoal insiste em convidar médico, médico, médico. Médico, gente, não é enfermeiro.
Então, assim, eu discordo de um monte de coisa, de todos esses programas de ensino que tem por aí. Aí, no Einstein também, eu dei aula para 3 turmas da estomaterapia do Einstein, só sobre incontinência, só o módulo de incontinência urinária e fecal na infância. E só dei a parte técnica, eles queriam que eu acompanhasse estágio lá, mas não dava para mim. Que era a semana inteira e sexta-feira eu não abro mão. Ô, Má, conta pra gente aqui o quanto que você cobra aí nas suas sessões? A minha consulta, assim, para orientação, a pessoa quer conversar comigo, orientação, eu cobro R$ 300. Para capacitação para cateterismo intermitente limpo e para irrigação transanal, eu cobro 600. Cateterismo intermitente limpo, só presencial. Irrigação transanal pode ser presencial e pode ser online, é 600 do mesmo jeito. E função miccional eu cobro 1.200. E como que tá aí sua agenda? Tá cheia. Tá cheia, né? E como que tá o mercado aí para o profissional? Gente, está faltando gente. Falta gente no Brasil inteiro. Não tem. Ó, tem em Atibaia. Hoje eu ainda perguntei se o pessoal conhecia alguém de Atibaia. Tem uma família Atibaia, tem uma criança que tem uma doença específica, que eu não lembro o nome da doença agora, mas é uma má formação, a criança não pode viajar de Atibaia para São Paulo. Eles querem pagar para eu ir lá treinar o cateterismo na criança. Gente, eu não vou. Sabe? Não adianta eu querer abraçar sabe, eu não tenho perna para tudo. Então, eu estou tentando achar uma enfermeira em Atibaia que saiba fazer treinamento de cateterismo para poder ir lá treinar essa família. Maravilha, Para Mai, que você indicar. encontre. Ô, Má, Tem uma outra paciente do perguntinha Paraguai, aqui. da Argentina, do Chile. Legal, legal. Oi, gente, a população, ela é gigantesca, né? Por mais que a gente tenha ali atuações iguais, né? Nossa, trocentos enfermeiros na estomaterapia, tá tudo certo. Porque o número de população, a gente sempre vai ter paciente Sempre em vai ter qualquer lugar, paciente. em Sempre. qualquer lugar. Mas o Visita mais não difícil vai é isso, acabar. né? Quando a gente não tem com quem competir. Cara, Exatamente. olha a oportunidade da gente fazer dinheiro prosperando em atendimento online, ter liberdade geográfica, a gente morar onde a gente quiser, fazer um atendimento ali de 1 hora e prosperar R$ 600 em 1 hora. Caracas, isso é surreal. Então a gente está com a faca e o queijo na mão. O negócio é claro, né? Gente, não pode ter Sermos medo de estratégicas. cobrar. Você tem que estar apto, tem que estar capacitado. Você tem que saber o que você está falando. E cobrar. Eu não estou cobrando, não estou roubando de ninguém. Poxa vida, Exato. o valor, eu acho que assim, é uma questão, não é questão de preço, é questão de valor. Você sabe que é uma criança parar de perder cocô na roupa para o resto da vida? Eu só falo uma coisa: quem treina cateterismo, quem treina irrigação transanal, tem que aprender uma coisa: ou você fica disponível para esse paciente até ele pegar tudo, porque não é um evento, é um processo, ou não faça. Se for para ensinar a passar sonda, não precisa, porque não vai resolver a vida dele. Isso é importante. Atividades totalmente específicas, né, Mar? E Totalmente. precisa mesmo de treinamento prático, Treinamento porque a prático. teoria qualquer um pode ter, essa é uma realidade, A né? teoria você pega na internet, o negócio é a Sim. vivência, é a prática, é o conhecimento. Isso aí não tem na internet, gente, não dá. Olha, esses dias eu até coloquei lá de uma paciente, 44 anos, teve um câncer de reto. Aí uma médica, uma oncologista, pediu para atendê-la. Ela foi no consultório. Chegou lá, ela tem escape de fezes por causa da cirurgia, da radioterapia e tudo mais. Gente, a incidência de pacientes que perdem fezes por causa de tumor de colo de reto é o segundo tumor que mais tem no Brasil. É muito alta. Sabe o que eu orientei para ela? O plug anal. Adivinha o que aconteceu com o plug anal?
A Coloplast descontinuou. Vocês acreditam numa coisa dessa? Tem paciente que ainda consegue comprar, mas é bem pouco. Mas é porque não interessa, né? É mais fácil vender fralda. É mais fácil vender fralda. E é mais fácil. Ai, eu fiquei triste, nossa, porque resolveu a vida dela, ela chorou de Gente, felicidade. mas olha que, ó o pensamento, né? A população brasileira, ela não tem orientação. Quando a Maria José traz para a gente que, sem fazer ali uma autodivulgação do trabalho dela, se ela não fez uma autodivulgação é porque nunca faltou cliente. Isso é maravilhoso demais, isso é bênção demais. Mas a falta de profissional no mercado, a população continua carente de informação. Então, olha a importância do nosso posicionamento de trazer a informação para a pessoa certa e dar essa continuidade. Porque aí a Gente, e olha, tendência de eu vou falar crescer uma é coisa para vocês. absurda. Hoje em dia, bom, eu preparei um material, será que dá tempo ainda? Claro, bora, deixa eu Preparei compartilhar. um material para a gente discutir um pouquinho desse posicionamento do enfermeiro mesmo em relação ao empreendedorismo. Gente, eu não sou contra o enfermeiro do hospital. Eu acho que você não tem que abandonar o hospital, certo? Você Exato. pode fazer os dois até você se solidificar, porque consultório também não é da noite para o dia. Hoje, Uhum. com as ferramentas que a gente tem de inteligência artificial e tudo mais, você pode fazer um trabalho de marketing muito rápido. E isso só vai te ajudar a alavancar a sua carreira. Perfeito, Má. Má, Bom, pode ir falando aí para eu ir passando, que eu tô aqui eu ligeira. preparei um materialzinho mais para a gente lembrar como que enfermeiros realizam sonhos com constância e conhecimento, né? O caminho da autonomia. Gente, eu desde os meus 17 anos, eu nunca desisti de ter um consultório de enfermagem. Nunca. Isso é constância. Em Minas, a gente fala que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu enchi de grão em grão. Sabe, cada oportunidade que eu tinha, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar cateterismo, eu comecei a estudar, sabe, disfunção miccional. No Hospital São Paulo não tinha atendimento de enurese por enfermeira, era só fisioterapeuta. Aí eu comecei a estudar e comecei a atender. Então, assim, como é que você vai faturar na área da saúde? Você tem algumas opções, certo? Você pode viver da enfermagem de forma autônoma e lucrativa? Pode. Eu vivo, certo? Então, você tem que ter constância e tem que ter conhecimento, gente. Porque se você não tiver. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira criança de, de enurese que eu treinei, a criança, uma semana depois, internou com uma pielonefrite, que eu fiquei desesperada. Uma semana não, uns 4 meses depois. Por quê? Porque na época eu ainda não sabia que se eu ensinasse essa criança a fazer a contenção do desejo miccional, eu ia piorar o refluxo dela. Então, depois que aconteceu isso, gente, vocês não têm noção do quanto que eu estudei o refluxo bésico-ureteral, o que eu podia fazer e tudo mais. Esse negócio de mandar a criança urinar de 4 em 4 horas, isso é totalmente antifuncional, antifisiológico. E a maioria das pessoas fazem isso até hoje. Certo? Mandar parar de beber água à noite para não fazer xixi na cama. Eu bebo água de noite e não faço xixi na cama. Então, assim, tem um monte de coisa que as pessoas vão só repetindo, elas não estudam. Eu falo, é tão fácil, gente, é tão funcional. Então, a primeira coisa, pode, porque eu consegui. Constância, tem que perseverar. E conhecimento. Sem conhecimento, você não vai ser respeitada nem dentro do hospital como tarefeira. Então, ou o enfermeiro estuda, ou o enfermeiro não vai ter o respeito dos pares, da equipe multidisciplinar, de ninguém. Pode ir, Paty. Isso eu defendo sempre. Qual que é a realidade da enfermagem hoje? Quais são os dados do mercado? Baixo salário, excesso de trabalho e pouco reconhecimento. Gente, isso é real.
A média do salário de enfermeiro no Brasil varia de 2.500, 2.300, 2.500 a R$ 4.500. Essa é a média, gente. É muito baixo. É muito pouco. O motorista de Uber ganha mais que o enfermeiro. Eu não estou desvalorizando o motorista de Uber. Eu só estou falando que o enfermeiro ele precisa ganhar mais. E se a gente não mudar a mentalidade, se a gente não estudar, se a gente, sabe, não investir na nossa profissão, a gente vai continuar ganhando isso. O grande dilema da enfermagem é que, sabe, é amar o que faz, a maioria dos enfermeiros adora o que faz, mas se sentem desvalorizados. E realmente, gente, eu trabalhei em hospital quase que a minha vida inteira. Infelizmente, a gente nunca vai ser valorizado como a gente merece, enquanto profissional de instituição que tem vários outros profissionais. Sabe, eu falo, a gente vê a desvalorização do enfermeiro quando você vê as equipes de apoio de hospital. Deu problema na farmácia, o enfermeiro vai lá. Deu problema na nutrição, o enfermeiro vai lá. Não é o nutricionista que vem até a gente, não é o farmacêutico que vem até a gente. É a gente que vai atrás do serviço de apoio. Deu problema no raio-x, é o enfermeiro que vai lá. Então, assim, o enfermeiro está sempre tapando buraco e se acha importante por causa disso. Sabe, a gente tem que amar o que faz, sim, mas a gente não pode continuar se sentindo desvalorizado, não. A gente tem que se valorizar. Por isso que eu falo, não adianta cobrar barato, porque você está prestando um serviço de valor. E esse serviço tem um custo, tem um preço. Então, você precisa valorizar o seu trabalho. Pode passar. Eu trouxe isso mais para dar uma chacoalhada mesmo. Existe um novo caminho? Existe, gente. Olha os nichos de atuação de alta demanda na enfermagem. Pediatria e puericultura tem uma alta demanda, sempre teve. Tratamento de ferida tem alta demanda, sempre teve. Pode ter um monte de escola de estomaterapia que ainda vai faltar estomaterapeuta no mercado. E olha, vocês que são estomaterapeutas, por exemplo, vocês foram só enfermeiros. Não adianta comparar a qualidade do atendimento de um estomaterapeuta para a qualidade do atendimento de um enfermeiro em ferida. Porque nós somos generalistas. Sempre que tiver uma ferida e que o estomaterapeuta intervir, vai ser infinitamente melhor a qualidade dessa assistência. A gente tem que parar de brigar com a realidade. Saúde da mulher, agora está tendo um dilema seríssimo, que é a questão do DIU. Vocês já ouviram falar? Do DIU? Alguém já ouviu falar? Ninguém. Gente, os enfermeiros implantam DIU há muitos anos, principalmente o pessoal dos serviços públicos, do SUS, dos postos de saúde e tudo mais. O que é o DIU? O DIU é nada mais, nada menos que um anticonceptivo. E o que está acontecendo? Não é o enfermeiro, por exemplo, não adianta eu sair daqui e ir lá implantar um DIU. Eu não sei, eu não fui capacitada para isso. Mas existem cursos, os enfermeiros estão se capacitando, e hoje em dia no Brasil, quase 70% dos DIUs implantados são por enfermeiros. E a incidência de complicações é baixíssima, é mais baixa do que de médicos. Gente, isso é fato, isso é real, mas já tem um monte de gente do CRM, certo, processando e tudo mais, porque diz que é prerrogativa do médico. Certo? E não é, o enfermeiro ele pode fazer. Estética, os enfermeiros estão ganhando um espaço enorme na estética. Certo? Estão fazendo um monte de coisa na estética, eu acho super válido. Mas a incontinência urinária fecal é um nicho que está totalmente abandonado pelo enfermeiro. Ninguém quer investir em incontinência urinária fecal, existe um público aí gritando por socorro. Até porque existem muitos tabus, existem muitos preconceitos, a maioria das mulheres, dos homens não admitem, não assumem,
certo? Então, eu falo, gente, pelo amor de Deus, cuidem dos seus, verifiquem na sua família. É óbvio, tem algumas pessoas que não vão ter, tem. Eu tenho 64 anos, não tenho incontinência urinária. Eu não tive filho. Eu não tive nada. Então, assim, mesmo que o parto não seja normal, a pessoa que teve filho, a probabilidade dela ter uma incontinência fecal na velhice é muito maior. E ela pode, inclusive, prevenir isso. Não é só tratar, ela pode prevenir se tiver alguém para ajudá-la e orientá-la. O poder da atuação autônoma, gente, vai devolver para o enfermeiro o poder de escolher como, quando, com quem que ele quer cuidar, o que ele quer cuidar. Porque se a essência do enfermeiro é cuidar, por que nós não estamos cuidando? Por que a gente continua só cumprindo tarefas e se desesperando e saindo exaustos? Por que não investimos no cuidar? Que ciência que é essa que a gente não desenvolve? Que é a ciência do cuidar. Eu acho que a gente perde muito tempo com isso. E o outro caminho é o concurso. Enfermeiro precisa de concurso para ter estabilidade hoje em dia? Gente, não mais, eu tenho certeza. Eu falo por mim. Eu saí da roça, eu sou de uma família pobre, com pouco recurso. Então, assim, não precisa de concurso. Eu fiz o concurso do Hospital São Paulo, da Unifesp, eu passei no concurso e eu não quis assumir. Porque, na época, o concurso ia pagar 500 e poucos reais, e eu já ganhava 1.000 e pouquinho, era metade, eu não quis. Então, assim, não sei se foi vantagem ou não. Talvez Desculpa aqui, Má. Desculpa aqui. Entre ter oportunidade e estabilidade, eu fica, optei né? pela oportunidade. Exatamente. Eu sempre fui, eu Exatamente. sempre quis mais. Amém. Amém por isso. Passar. Pode passar, Paty. Bom, como eu defendo, constância e conhecimento. O que vai te dar liberdade é constância e conhecimento. É o dia a dia. São pequenos passos diários. Por exemplo, toda quarta-feira nós temos um grupo pequeno, mas toda quarta-feira a gente discute questões de incontinência urinária e fecal no nosso grupo. É um grupo pequeno, mas toda quarta-feira eu aprendo alguma coisa com o pessoal. E eu tenho certeza que a gente aprende um com o outro. Isso é constância. Isso é conhecimento. O que é conhecimento? É técnica e estratégia. Então, assim, se você tem a técnica, hoje em dia, a estratégia, ela vem praticamente sozinha. E como é que você vai conseguir, se a constância e o conhecimento vão te dar liberdade, o que significa essa liberdade? Escolher os horários que quer trabalhar. Eu ainda não consigo escolher, não, tá, gente? Eu ainda trabalho muito. Atender com propósito e sem pressa, eu acho uma delícia. Às vezes eu fico 1h30, 2 horas treinando o paciente, sabe? Assim, de boa, feliz, tranquila. Eu não preciso correr, eu não preciso ter pressa. Às vezes, quando tem outro assim, muito aí, não dá muito tempo. Receber pelo seu valor e não pelo seu plantão. Sabe, eu acho que isso faz uma diferença muito grande na nossa autoestima, sabe? Eu sou enfermeira, eu ganho pelo trabalho que eu faço, eu ganho pelo que eu produzo para o meu paciente. Ter tempo para você, para a sua família e para os seus sonhos. Enquanto eu trabalhava no hospital, eu nunca passei o Natal fora de casa. A minha mãe é católica, a minha família é católica, e minha mãe sempre brigou muito pelo Natal. Eu nunca passei o Natal fora de casa. Na minha casa sempre teve ceia. Mas eu nunca passei um Réveillon em família. E por causa de mim, a minha família decidiu que o Natal a família ia estar organizada, no Réveillon cada um fazia o que quisesse. Então, um viaja, outro vai para lá, outro vai para cá.
Depois, gente, que eu parei com esse negócio de hospital, eu nunca mais passei sabe assim? Então, assim, a quantidade de aniversários, de casamento, de falecimento, de enterro da família que eu deixei de ir por causa do meu trabalho, eu falo, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? Sabe? Ai, como eu gostaria de ter começado antes. Como eu gostaria de ter começado antes. E ser reconhecido pelo que você sabe, pelo que você entrega. Gente, isso é tão gratificante. Isso é tão bom. Hoje eu recebi uma criança, uma mãe entrou em contato comigo de um médico, de um neurocirurgião, que eu nunca ouvi nem falar o nome. Depois eu vou até procurar. Mas eu sou delicada também, tá, gente? Final de ano eu mando presentinho para todos os médicos que me encaminham o paciente. A única coisa que eu faço em relação a marketing é isso. Todo final de ano eu mando um espumante com um docinho, alguma coisa, agradecendo a parceria. Pode descer, Paty. O nicho da continência como oportunidade, gente. A enfermagem na continência é uma oportunidade real de atuar com propósito, com lucro, se diferenciando no campo, totalmente inexplorado e ganhando dinheiro. A demanda é alta, tem milhares de pessoas que convivem em silêncio com a incontinência, esperando por um profissional que acolha. Ninguém acolhe melhor o paciente do que a enfermagem. Nenhum outro profissional acolhe melhor do que o enfermeiro. Isto é real, gente. E não é questão de dom, não, é da nossa essência o cuidar. Pouca concorrência. Enquanto o pessoal está disputando espaço aí em várias outras áreas, na enfermagem tradicional e tudo mais, nos hospitais, na incontinência urinária e fecal, não tem nenhuma concorrência. Nenhuma. Sabe? Aqui em São Paulo tem um ou outro centro, saiu daqui, não tem nada. Absolutamente nada. E o mais gratificante é o impacto real que a gente vai causar na vida dessas pessoas. O impacto real que a gente causa na vida dessas pessoas. Você transforma a vida dele, você transforma a rotina dele, você devolve dignidade, autoestima, sabe aquelas coisas que não têm preço? Eu acho que esse impacto que a gente causa faz parte das coisas que não têm preço. E trabalhar com incontinência urinária e fecal te dá essa perspectiva, te dá essa visão realmente de excelência. Pode passar. E eu sempre falo que todo mundo pode viver da enfermagem com autonomia, certo? Tem o perfil ideal para trabalhar com continência? Não tem problema se não tiver. Trabalha com outra área da enfermagem, trabalha com estética, trabalha com feridas. A Patrícia, por exemplo, acabou trabalhando com a continência e está apaixonada pelo que faz. Certo? E ela, quando foi fazer o curso, ela foi por causa das feridas. Ela não tinha a continência como foco. E está totalmente realizada, totalmente apaixonada. O que precisa para começar? Constância e conhecimento. Ter uma mentalidade empreendedora é fundamental. Porque, assim, sozinho ninguém faz nada. E a mentoria certa, que é o que eu vou trazer para vocês daqui a pouquíssimo tempo. O que eu estou fazendo? Onde está o dinheiro da enfermagem hoje? Eu acho que está debaixo do nosso nariz, a gente só tem que esticar a mão para pegar. Qual que é a minha proposta? Eu criei uma empresa, ProNurse, que eu sou dona proprietária,
E o que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo uma mentoria em incontinência urinária e fecal, que vai ser dividida em 4 módulos, desde anatomia e fisiologia, fisiopatologia, todos os procedimentos, todas as aulas serão ministradas por enfermeiros, todas as aulas por enfermeiros, marketing, como captar cliente, porque isso é muito importante, certo? Não adianta você fazer um negócio e não aprender a captar o cliente. Então, eu vou ensinar o passo a passo para captar o cliente, como é que vai fazer isso, vou fornecer todos os processos, todos os impressos, e vou acompanhar por 1 ano, certo? Com reuniões semanais, com aulas semanais, reuniões semanais. Vou acompanhar por 1 ano esses profissionais, eu vou pegar na mão, eu vou ensinar tudo que eu aprendi. E, ao final desses membros fundadores, né, da mentoria, nós vamos escrever um livro sobre incontinência urinária e fecal juntos. Então, os alunos vão escrever, cada um vai escrever um capítulo, eu vou corrigir, vou ajudar, entendeu? Nós vamos nos ajudar, a gente vai formar um grupo e vamos fazer uma coisa grande sobre isso. É isso, gente. Por que credenciado pelo MEC? Uma das coisas que me fez procurar o credenciamento é porque eu não sou estomaterapeuta. E o preconceito é muito grande pelo enfermeiro que quer trabalhar com incontinência e não é estomaterapeuta. Eu não sou estomaterapeuta, mas eu trabalho com incontinência urinária e fecal há 24 anos. Eu me considero uma especialista em incontinência. Então, eu vou convidar profissionais que já trabalham, certo? Eu conheço bastante. E vou convidar os profissionais que eu admiro, tem alguns que eu não admiro, não estarão na minha mentoria. Então, a proposta é fazer realmente um trabalho fantástico. Sensacional! Má, gente, acho que eu não comentei com vocês, com ninguém aqui, né? Mas eu cancelei aí o meu Corém, e com muita dor no coração. Talvez daqui um período, né? Quem sabe? Mas eu decidi colocar a velocidade, 100% de energia. Eu sou um tipo de pessoa que eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Até o ano passado eu estava ali como sócia de uma casa de repouso, na supervisão de enfermagem, com alunos de medicina. Falei, não, gente, essa não é a vida que eu quero, e já estava construindo isso, e enfim, fui dando passos atrás para poder estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Já cheguei ali no meu sucesso? Na verdade, eu já tive vários sucessos, mas ainda não fiz a minha roda girar 100%, mas estou extremamente feliz. Por quê? Essa mesma mentoria que a Maria José entrou agora em fevereiro, eu fiz essa mentoria com Pedro Quintanilha em junho do ano passado. E eu estou no meu último mês com ele. Gente, pasmem, tá? Essa mentoria com Pedro Quintanilha, eu investi R$ 20.000. E eu investi 20 mil porque foi à vista, senão seria 25. E a Maria, se ela me permitir falar, você me permite, Mar? 60 mil ela pagou. 60. Eu investi 20. Oi? Só com o Pedro. Só com o Pedro. Eu investi 20 mil em junho do ano passado. Em outubro, eu fui para um evento, Makers Day, com Pedro Quintanilha e a galera dele. E aí, né, sentei numa mesa linda, redonda, e aí tinha um rostinho lá que eu não tinha visto ainda no grupo. E aí fui, fiz amizade lá com o rapaz e tal. E aí, certamente, eu perguntei, né? Assim como vocês devem fazer, tá tudo certo, porque venda é sobre isso, gente. E aí o cara falou, investi 60. Eu não sabia se eu abria a boca, se eu fechava, eu fiquei assim paralisada. 4 meses depois, ele cobrou 2 vezes mais, 3 vezes mais. Mas tudo bem que ele manteve aí, né, o preço de 60. Então, gente, olha a Mas já oportunidade que a aumentou, não é gente... 60 mais, não. Acredito que ele tenha aumentado, Já com é certeza. 85.
Acredito, acredito. E assim, se ele colocou alguns benefícios, ok, tá tudo certo. Então, pensem o quanto é precioso o nosso desenvolvimento no processo. Aqui a gente não lida só com enfermeiros, né? São diversos profissionais de saúde. Por isso que, honestamente, eu acabei cancelando ali a enfermagem para poder focar, colocar energia 100% em uma coisa só, porque eu nunca coloquei energia em uma coisa só. Todo setor que eu ia fazer uma pós, vou fazer um curso disso, vou fazer, agora, enfim, né? O enfermeiro, ele é multi. E amém, só coisas boas, nós somos ótimos líderes, mas a gente precisa desenvolver e colocar energia 100% em uma coisa só, se a gente quer aprender a faturar. Enfim, eu quero, em outro momento, voltar a fazer atendimentos de enfermagem, é óbvio, é extremamente lucrativo, principalmente tendo essa autonomia, né? Mas olha que interessante também a gente deixar de ser multi e colocar energia naquilo que a gente propôs a fazer, que seja incontinência, que está realmente aí defasado, cheios de oportunidade, né, Má? E isso, claro, né, é um propósito muito grandioso, ou em qualquer área de atuação, que seja na enfermagem, que seja físio, nutri, enfim. Se a gente colocar 100% de energia em tudo que a gente está fazendo, tem como a gente prosperar, sim. Por quê? Qual que é a diferença de um profissional para o outro? É a mesma água que a gente toma neste copo ou neste. Sabe aquela água do deserto? Que você pagaria milhões? E tudo isso depende do nosso posicionamento. Tudo isso. Quando a gente se posiciona com aquilo que a gente ama fazer, que a gente está determinado a fazer, não tem como não prosperar. Não tem como. Aí sim é a água no deserto. Aí sim as pessoas vão enxergar valor e pagar aquilo que a gente merece receber, né? Mas eu também, tá? Eu sou extremamente grata ao CLT. Patrícia está aqui. Cara, como eu tô honrada de você estar aqui. E você não tem noção o quanto você fez, assim, um puta diferencial na minha vida. É muita gratidão, muita gratidão. Foi o CLT e você que me trouxeram aqui. E esse aqui foi construído lá atrás. Então, se a gente, quem não começou ainda a dar o passo na construção, no mundo empreendedor, que comece já, que comece para ontem. Eu posso diminuir, mas parar eu não posso, gente, porque é um oceano azul de oportunidades. Que seja com a Má, que seja com qualquer outro mentor, todo mundo aqui pode ser mentor, enfim. O que basta é a gente dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não tiver constância, se a gente não tiver disciplina, nada acontece. A gente vai continuar sendo escravos do sistema, ganhando pouco, sendo desvalorizado e tudo mais que a Maria José nos trouxe. Então, que a gente dê o primeiro passo. E uma coisa muito legal que está acontecendo aqui, que a gente precisa alavancar, é esse poder de networking que a gente está fazendo. A gente não tem essa oportunidade no CLT. Então, estarmos conectados com sistemas e pessoas que oferecem isso para a gente, honrando pessoas, honrando o nosso tempo, gente, porque nós estamos aqui a 1h15. É honrar o nosso tempo, porque a gente está se conectando com uma pessoa que está disponível, que está aberta. Todos nós, na verdade, né? Não só a Maria, mas todos nós estamos aqui focados com a nossa energia em um propósito maior. E isso é extremamente rico. Má, eterna gratidão, imensa gratidão pelo seu tempo, pelo seu momento, em vir aqui contribuir com a gente. Só gratidão. Adorei, eu adoro o que eu faço, eu sou totalmente apaixonada pelo que eu faço, eu sou totalmente apaixonada por incontinência, a gente muda a vida das pessoas. Hoje, um menino de 28 anos me ligou para começar a fazer irrigação transanal, ele foi encaminhado por um médico de Santo André, que eu também não conheço. E quando eu falei para ele, ele falou, eu vou parar de ter escape, de perder cocô na fralda. Eu falei, você vai parar de usar fralda. 28 anos, ele chorou. Vocês não têm noção da dor que é perder cocô na roupa. Meu Deus. É inacreditável. Eu sou muito apaixonada mesmo e vou dar o melhor de mim nessa mentoria. Porque eu quero também parar com o meu consultório. Então, tem que capacitar a gente para continuar atendendo. Exatamente. Esse é o pensamento do futuro. Sempre capacitar pessoas. Isso é maravilhoso demais, Má.
É, gente, bom, acho que é isso, né, Má? Alguém tem alguma pergunta? Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu acho que eu já falei tudo, perguntei tudo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por que que eu trouxe aqui essa questão do investimento, tá, gente? Para a gente se valorizar mesmo. E, cara, olha que interessante, o enfermeiro que cobra, que ele tem vergonha de cobrar, né? R$ 80 a consulta. E tá tudo bem para quem quiser começar cobrando 80, tá tudo certo, tá? A gente só tem que desenvolver a mentalidade de que a gente merece mais, que a gente tem que se empenhar mais para chegar nos 300, nos 600 aí que a Maria chegou. E isso é grandioso demais, porque se a gente está investindo para a gente poder ter esse autoconhecimento, assim como eu investi 20, estou na terceira mentoria, Maria investiu 60. Caracas, que entrega do caramba é essa? O que que tem de tão precioso ali para ser este preço? É o valor. É o valor. E quem coloca esse valor? Sou eu. É a Maria, é a Patrícia, é a Flávia, é o Cláudio, é a Karine, é a Tainã, é a Érica, é a Fernanda. É sobre isso, galera. É sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no bate-papo. Meu dia foi colocado por uma enfermeira. É, a gente arrasa, Érica. A Érica é Maria, deixa eu só massoterapeuta, te fazer gente. uma pergunta. Você atende também adultos? Por exemplo, puérperas? Ou você foca só em criança? Não, eu não atendo. Atendo assim, eventualmente, quando alguém pede, olha, por exemplo, sonda fiscal de demora. Vocês sabiam que o pessoal tem a maior dificuldade para trocar sonda vesical de demora? Quem paciente que fica sondado? Não tem onde fazer isso. Então, às vezes, algum urologista me pede, ai, Marisé, por favor, ele é um amigo meu, que não sei o quê, você pode trocar? Aí eu troco, entendeu? Tem que ir lá no meu consultório. Eu não vou na casa de ninguém, por dinheiro nenhum no mundo. Eu não faço atendimento domiciliar. Nunca fiz. Aí tem que ir no meu consultório, aí eu troco. Por exemplo, igual essa oncologista que pediu para atender essa paciente, aí ela foi no meu consultório, eu atendi, entendeu? Mas atendo eventualmente. Certo, atendo muito adulto com incontinência fecal, eu atendo bastante, mas adultos com incontinência urinária por esforço, por exemplo, eu não atendo, não. Atendo adulto com disfunção miccional, assim, mas atendo assim, porque alguém pede, sabe? Ai, por favor, pode atender. Igual há uns 2 meses eu atendi uma acadêmica de Medina, que tem enurese. Aí eu atendo, do contrário, eu só atendo criança. Criança, adolescente. Que bacana. Tem uma perguntinha aqui, ó. Maria José, primeiramente, parabéns pela sua trajetória e pelo empenho. Galgar todos esses degraus deve ter sido desafiador. Me diz uma coisa, qual foi seu maior desafio quando iniciou no empreendedorismo? Eu acho que quando eu comecei, eu já estava muito, sabe, eu já estava atendendo há alguns anos no Hospital São Paulo como consulta de enfermagem. Então, assim, meu maior desafio, eu não sei nem qual foi meu maior desafio, viu, gente? Eu não, eu acho que eu não tive, não, eu só fui. No começo tinha um paciente, entendeu? Tinha um, depois aparecia o outro, sabe? Era um paciente por semana, eu ficava 15 dias sem atender ninguém, mas eu não fiz propaganda, não fiz nada, fui contando para alguns médicos, sabe assim, do Hospital São Paulo mesmo. Eu estou atendendo em tal lugar, não sei o quê. Aí um falava com o outro e foi indo. Olha aqui, podemos dar recibo para imposto de renda? Sim, eu dou recibo para imposto de renda com o CPF. Legal, maravilha, Mar. Esse é o desafio de todo o início mesmo do E os empreendedor, né? convênios, gente, alguns convênios já estão restituindo de enfermeiro. No começo, nenhum convênio restituía.
Agora, tem alguns que já estão restituindo. Maravilha. Acho que foram todas as perguntas aqui, Má. Aqui, ó, Maravilha. meu tio foi colocado por um enfermeiro. Os enfermeiros estão... Nossa, a Muito Patrícia já legal. quer estar nesse grupo. Delícia, né? Muito bom ter tido esse momento com vocês, gente. Isso é muito rico. Acho que a Tainá colocou aqui também no final. Cadê Jesus? Imensa gratidão. Que noite, hein? Parabéns, Patrícia, Maria, enriquecedor. Isso é Eu muito adorei, gostoso. gente, assim, eu adoro o que eu faço, eu realmente gosto muito. E eu quero capacitar enfermeiros para trabalhar com esse público, porque assim, Amém. o retorno é abençoado, Sim, sim, sim. Muito bom. muito abençoado. Vamos tirar uma foto, galera? Bora? Karina, Thay, Érica, Flá, consegue abrir a câmera? Deza, Fê, rapidinho, segundos. É Tirar uma mesmo, foto bem linda para a gente poder postar nossa caminhada. até eu vou tirar. Gente, sabe uma coisa aqui que eu anotei para falar? Eu tenho que ficar Hum, anotando, senão eu esqueço. Ô, Má, quando você entrou em algum assunto que eu escrevi aqui para não te interromper. Gente, eu acredito fielmente que daqui uns 5 anos, eu estou chutando assim bem alto, tá? Daqui 5 anos, estou chutando alto. A gente pode voltar a ter essa conversa. O enfermeiro, dentro do CLT, ele vai ter que ganhar 3 vezes mais para ficar, eu tá? tenho Prestem atenção no que eu estou falando. certeza, Hã? eu tenho certeza disso. Ou o Certeza. CLT vai pagar, ou o enfermeiro não vai ficar. Porque, gente, tem muita demanda. Tem Sim, muita sim, sim, demanda. sim. Olha, o Sim, sim, pessoal sim. fica pedindo curativo, essas coisas, eu vou encaminhando, eu vou encaminhando, eu vou encaminhando. Sim. Tem muita coisa que o pessoal me pede, eu não faço, eu vou encaminhando. Amém. Olha aí, parceria é isso. Antigamente eu dava muita aula, o pessoal pedia, porque estava lá dentro da escola paulista, tem que dar aula disso, tem que dar aula não sei o quê, Maria, você pode dar uma aula para mim? Isso, não sei o quê. Não dou mais, eu só dou aula se for incontinência urinária ou fecal, do contrário, não vou fazer. Agora é só mentoria. Só para os seletos. Bora tirar Agora, nossa foto aqui, gente. agora vocês Podemos? são. 1, 2, 3 e... Espera aí, calma que eu ainda não preparei. Aham, tranquilo. 1, 2, 3 e... Foi. Daqui 5 anos a gente volta a ter esse papo de novo, para ver o quanto que o enfermeiro no CLT vai estar ganhando. É mesmo. Vamos combinar isso? Mas... Oi? Vamos combinar isso. Vamos, com certeza. Gente, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui honrando a Maria, me honrando, se honrando, né? Essa troca de energia, de conexões, não tem preço. Contem comigo, contem com a Maria José, se disponham também, né, de vocês trocarem aí informações, o que vocês tiverem ali de dúvida, mandem para a gente no particular, no grupo, sugestões, melhor ainda, gente, melhor ainda. Isso é bom demais para melhoria de processos, para poder potencializar conexões. E uma outra coisa muito poderosa, se conectem mesmo para poder fazer grandes parcerias. Isso é maravilhoso demais quando a gente não consegue, né, e indica para o outro. Isso é rico demais entre a gente. Isso é uma coisa que não acontece, né, no mundo pelo qual alguns de vocês vivem, mas que a gente está trazendo essa nova realidade, esse poder de transformação da gente ser genuíno, né? Se em algum momento a gente não foi, que a gente passe a ser 100% pessoas que influenciam positivamente, poderosamente nas nossas vidas, viu? Muitíssimo obrigada pela conexão. Pati Simão, ai, um super beijo no seu coração. Deza, Helena, Má, maravilhosa, Fê, Cláudia, Tainã, Ká, Érica, ó, Rose, um super beijo no coração de vocês. Flavinha, minha amiga, pegou visão, né? Gente, deixa eu Vai falar para uma Maria coisa. José.
Mas não sai daqui não, hein? E se alguém quiser participar do nosso grupo na quarta-feira, que a gente fala só sobre incontinência urinária e fecal. É mais um papo entre amigos, gente. Não é aquele negócio, não é igual uma coisa formal, não. É um papo que a gente fala, briga um com o outro, discute, um defende a inteligência artificial, o outro não. Agora nós estamos analisando ferida com inteligência artificial, a Patrícia quer bater no grupo. Uau! Muito bom. É importante, gente. É muito gostoso. Se alguém quiser participar, Eu já quero. manda um oi para mim lá que eu convido vocês. É uma comunidade fechada, só enfermeiro. Infelizmente, eu fui elitista nessa. Gratidão, querida. Deus abençoe, viu? Beijo, pra galera. vocês. Obrigada por ter vindo me ouvir. Beijo, beijo. Super merece. Beijo. Até amanhã. Até, meu amor. Tchau, tchau.